Olá, meus amigos, seguidores de Dulce, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um assunto que é um pouco delicado, mas que faz parte do nosso dia a dia, né? Que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E como é importante entender, né? Porque aí, entendendo isso, nós entendemos, compreendemos as relações que nós temos, né, na nossa família, com os mais próximos e as relações de amizade, de amor verdadeiro que nós temos muitas vezes com pessoas que não são do nosso sangue, né? Então o capítulo começa assim, ó: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Aqui já explica muita coisa, né? Como eu falei, a reencarnação, né, muitas vezes traz para o nosso convívio familiar espíritos que não são nossos afins, muitas vezes inimigos de outras vidas, vivendo juntos numa mesma família, como pai e mãe, como pai e filho, mãe e filha, diversos, né, contextos. E muitas vezes não compreendemos, né, sem essa chave aqui que nos dá o Espiritismo, né? Porque a, ficamos muitas vezes, né, pessoal, às vezes até nos culpando por não termos aquela afinidade com aquele parente nosso de sangue que vive ali perto de nós, né, vive ali, convive ali conosco. E essa passagem aqui, ela é bem extensa até, ela nos explica como, até se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o quão importante a gente entender isso. É lógico que se fomos colocados numa mesma família, é porque precisamos desenvolver o amor. Precisamos. Talvez não saiamos dessa vida amando aquele ser, mas Deus, que é perfeito, né, em todos as seus desígnios, ele nos convida a amar, a reajustarmos aquela situação com aquele irmão, com aquele espírito. Muitas vezes fomos nós que prejudicamos aquele ser. Muitas vezes somos prejudicados pelo aquele ser que vem no corpo de nós, como nosso filho, que vem como a nossa mãe, o nosso pai, né? E esse, né, é um sinal, é o sinal que Deus nos dá, né? Quanto mais sentimentos negativos temos por aquela pessoa, né, mais nós fica claro, fica evidente depois que a gente estuda, né, a doutrina, fica evidente que nós precisamos desenvolver o amor, a empatia, a compreensão para aquele nosso familiar que é difícil, né? Difícil porque também nós somos difíceis. Muitas vezes a gente se coloca numa posição assim como um alecrim dourado do campo, né? E não é bem assim. Primeiramente porque o outro é sempre o nosso espelho, tá? Isso é importante a gente entender. Nosso espelho no sentido de que o que ele tem de dificuldades, provavelmente nós temos também. E somos atraídos para esse círculo familiar,
né? Muitas vezes com as mesmas mazelas, as mesmas pendências, vamos colocar aqui, eu não gosto muito da palavra defeito, né? Mas com as nossas mesmas mazelas, para que juntos, né, possamos entender o que acontece, por que aquilo acontece. E para além de entender aquilo, amar. Se é um filho, uma filha, o relacionamento cada vez mais difícil, depois da adolescência geralmente fica mais complicado ainda. Por que essa dificuldade, né? Muitas vezes nos perguntamos o que eu fiz de errado na infância para ele ser um adolescente assim. Não, é que na adolescência aí o espírito já está completamente, né, encarnado na sua essência, já está se expressando a sua essência total aqui na Terra. Enquanto são crianças, ainda estão em formação, mas a sua essência, ela se mostra na adolescência. E se na infância nós não fizemos alguma, né, não tivemos atos positivos, não soubemos como, né, cortar aquelas brotinhos, né, da erva daninha ali, né, do orgulho que nós trazemos, né, de outras vidas, e aquela criancinha também está trazendo, né? Não dizemos não na hora certa, dizemos sim na hora de dizer não, sabe? Isso também ajuda a construir, né, um espírito que vai nos dar um certo trabalho mais adiante, né? E aí ele totalmente, né, na sua essência, principalmente na fase da adolescência, aí que vem, né? E nós não temos a lembrança, sabe, do que nos aconteceu, mas dentro de nós sabemos. Foi esquecido, veio o véu do esquecimento, mas aquilo muitas vezes ainda borbulha dentro de nós. O que nós fizemos, né, borbulha como culpa. Por isso que muitas vezes somos condescendentes com nossos filhos, dizemos sim para tudo por culpa de vidas anteriores, né? E muitas vezes por mágoas, porque sabemos que aquele espírito fez algo para nós. E aí temos aquele sentimento não trabalhado ainda, que viemos trabalhar, né? Nós viemos trabalhar nessa encarnação, esse sentimento, transformar tudo em amor. Com os filhos, né, mãe e filho, eu acredito que seja até mais fácil, um pouco mais fácil, né? Quando no nosso seio, né, amamentamos um ser que foi nosso inimigo, mas, né, na gravidez, na própria gravidez, nós já começamos a desenvolver, claro, dependendo do caso, né? Já começamos a desenvolver aquele amor. Então, aquelas mazelas trazidas de outras vidas, muitas vezes ali mesmo, na gravidez, já são dissolvidas. E aí o relacionamento é um relacionamento de amor, de compreensão, sem dificuldades? Não, lógico, vão ter, é normal, né? São dois seres diferentes, apesar mãe e filho, vamos supor, né, como exemplo. São dois seres diferentes, apesar de, né, um ter nascido do outro, são seres independentes, filhos de Deus. É isso que é importante a gente compreender também, né? E, para além disso, né, para a gente tentar, quando sentirmos essa dificuldade, né, muitas vezes trazemos na nossa família um filho com dificuldades mentais, físicas, que nós temos que cuidar. Isso é um indício, não é uma certeza, tá, gente? Mas
pode ser um indício de algo que nós fizemos, aquele espírito, e hoje precisamos resgatar através do amor, do cuidado constante, da paciência, né? Então, é por isso que o Espiritismo é maravilhoso, porque ele explica essas situações e tantas outras, né, que nós vivemos aqui no nosso dia a dia. Porque eu acho que sem essa compreensão que o Espiritismo nos traz, ficaria muito difícil entender, né, compreender a por que, meu Deus, né, que nós, pai e filho, mãe e filho, não conseguem se aceitar? Por que isso? Por que essa dificuldade, né? Mas, graças a Deus, né, o Espiritismo está no nosso caminho. E quem quiser estudar mais sobre isso, porque isso aqui é um tema bem difícil, é mais profundo. Eu não tenho essa capacidade de explicar mais profundamente, né? Mas é um tema bem profundo que precisa ser lido e analisado, né? Porque quando a gente lê essa parte do Evangelho, a gente se coloca ali, imediatamente já vem aquele ser, aquela pessoinha que está ali do nosso lado, na qual nós temos a qual nós temos muita dificuldade de relacionamento, né? Muitas vezes na adolescência, depois na fase adulta, às vezes vai piorando até, né? Por mágoas, por coisas que não foram consertadas. Mas que à luz do Espiritismo nós procuramos fazer o nosso melhor, né? Bom que mãe e filho, pai e filho, irmãos tenham esse conhecimento, todos da família tenham esse conhecimento, né? Porque na hora das divergências, das brigas, né? Tem como reverter aquilo ali, para que não se perpetue aquele ódio, para que não se perpetue aquele sentimento ruim que nós temos ou que aquele ser tem em relação a nós. É importante isso. Nós viemos desenvolver o amor. Talvez a gente não saia dessa encarnação amando essa pessoa, ou talvez essa pessoa não saia nos amando completamente como poderia ser. Mas o máximo que a gente se esforçar nesse âmbito, sempre vai ser, sempre vai valer muito a pena, sabe? A gente engolir o nosso orgulho, porque muitas vezes somos orgulhosos, né? Não aceitamos o que o outro nos diz. Então, é muito importante que a gente pense bem, né? Antes de, como já falei, assim, perpetuar esses sentimentos. Não, é hora à luz do Espiritismo, né? Nós trazermos o sentimento de compreensão e amor em relação a essa pessoa, esse parente difícil, né? Então é isso, pessoal. Eu espero de verdade que essa passagem do Evangelho, né, nos ajude a compreender cada vez mais essas relações que nós temos no nosso dia a dia, né? E que seja para todos isso, né? Que seja para todos, para nós aqui no nosso grupo e para todos. Certo? Uma boa noite para vocês. Obrigada pela atenção.